Olá! Hoje eu vou te mostrar como o Judiciário está se portando na Covid-19 ante aos conflitos dos aluguéis. Eu sou a Tati Gurgel e esse é o Papo Legal. Muita gente perdeu a live que gravei semana passada com o Dr. Alexandre Fadel, advogado, corretor e professor. Então eu resolvi fazer aqui um resumão para te mostrar tudo o que falamos. Bom, vamos lá então ver como o Judiciário está se portando durante essa quarentena com relação aos conflitos da locação, sobre os julgamentos ocorridos até o momento, decisões e cenário atual do Judiciário. Sobre as ações contra o pagamento de aluguéis, temos o seguinte: não temos jurisprudência ainda, temos em torno de 80 ações interpostas após 20 de março, que é o nosso marco zero da pandemia, em trâmite em São Paulo, no que diz respeito aos aluguéis. Em torno de 30 a 40% dessas ações negadas. A maioria dessas ações versam sobre aluguéis comerciais. Ações genéricas somente alegando a pandemia, sem provar dano, sem comprovar redução de faturamento, estão sendo indeferidas de pronto. As ações de despejos estão sendo distribuídas normalmente, mas juízes não têm concedido liminar nas ações que versam sobre aluguéis residenciais. Os juízes estão considerando também a situação dos locadores. Eles querem saber como o locador ficará sem o aluguel, pois muitas vezes a locação é a principal renda desse locador. Vemos ainda um judiciário meio perdido, devido à falta de legislação específica, se adequando na maioria das vezes na teoria da imprevisão, por se tratar a pandemia de um fato imprevisível. Não temos nenhum dos projetos de leis propostos aprovados ou sancionados ainda. Dr. Alexandre deixou-nos ainda um alerta com relação ao ajuizamento de ações. Muito cuidado, porque o ônus da sucumbência pode gerar custas, honorários e deixar essa conta ainda mais cara no final. Algumas pessoas questionaram ainda sobre a possibilidade de usar para fins de acordo na locação o CPC, onde o executado pode pagar sua dívida com 30% de entrada e dividir o restante em 6 parcelas. Esta regra do CPC não se aplica, não é o caminho mais rápido e eficaz. O melhor caminho para a cobrança de aluguéis é a ação de cobrança por falta de pagamento e a ação de despejo baseada na lei do inquilinato. Foi perguntado se existe diferença no tratamento e reflexo entre a locação comercial e a residencial. Sim, tem diferença, mas é importante colocar aqui que não existe nenhuma norma que isente o pagamento do aluguel pelo locatário, seja o imóvel comercial ou residencial. Para as locações residenciais, está mais difícil obter decisões judiciais favoráveis. Uma por conta da falta de comprovação da real necessidade do locatário e outra porque, como eu disse anteriormente, os juízes estão ouvindo os locadores e, de acordo com dados estatísticos, 80% dos locadores têm a locação como sua renda principal. E o locador comprovando isso, o que é muito fácil através da apresentação da declaração do imposto de renda, dificilmente o juiz vai decidir pela suspensão da locação. Então, na locação residencial, não se vislumbra outra solução senão o acordo entre as partes. Já no aluguel comercial, tem a questão da calamidade pública decretada que afetou diretamente os comerciantes que trabalham com produtos não essenciais, principalmente os lojistas de shopping centers, que é um conglomerado, que é um conglomerado econômico, onde a natureza jurídica é diferente. Esses são, portanto, os que têm conseguido algum desconto ou suspensão do aluguel e maior êxito nas ações judiciais. De qualquer forma, como colocado pelo Dr. Alexandre e muito bem lembrado, os empresários devem se precaver e ter uma reserva para momentos difíceis como este. Afinal, a pandemia não é diferente de uma enchente, de uma ventania, de um incêndio. Além do mais, não é todo o faturamento da empresa destinado ao aluguel. No caso das grandes, é em torno de 5%, as menores talvez um pouco mais. Isso tudo certamente está sendo observado pelo Judiciário.
Perguntado sobre as locações com garantia, se elas podem ser executadas em caso de falta de pagamento, a resposta é positiva. Verifique qual a garantia do contrato. Pode acionar seguro-fiança, título de capitalização, pode pedir penhora de imóvel dado em caução. Se fiador, chame o fiador para uma conversa, para uma tentativa de acordo. O fiador ele tem mais responsabilidade no contrato do que o próprio locatário em si. Afinal, pode-se penhorar o imóvel dele, mesmo que seja o único imóvel que ele tenha e mesmo que ele resida nesse imóvel. Agora, no caso de uma rescisão do contrato com a devolução antecipada do imóvel, a multa rescisória é devida e dificilmente o locatário conseguirá derrubar essa multa no judiciário. Perguntado sobre a projeção do judiciário após Covid-19, a resposta é o seguinte: difícil qualquer previsão neste momento de pandemia. Já vivíamos uma justiça calamitosa, uma justiça que não é justiça porque é tardia. O judiciário, infelizmente, não cresce na mesma proporção dos conflitos, o que nos leva a crer que o cenário será ainda pior pós-pandemia. Até porque o tempo em que os prazos estão parados na justiça vai aumentar ainda mais o número de processos lá na frente. E enfim, se optarem por acordos, o que sem sombra de dúvida é a melhor solução neste momento, temos aqui dois personagens imprescindíveis, as imobiliárias e os advogados. Sem eles, dificilmente se conseguirá um bom acordo. Gostou? Curta, divulgue, compartilhe. Dr. Alexandre, muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Pronto. Ficou bom esse final? Você achou?